Bem-vindos ao canal Produz. No episódio de hoje, seguimos com a série das Fazendas Indaiá, nos municípios de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, referência em produtividade, sustentabilidade e inovação no agronegócio brasileiro. Agora vamos mergulhar em um dos pilares mais importantes das propriedades, a produção de carne, genética desde a cria até a engorda, com um manejo de excelência. Também vamos conhecer como as fazendas produzem grão para a ração animal, garantindo um sistema integrado e sustentável. E para fecharmos esse episódio com chave de ouro, vamos entender as práticas ambientais que fazem das fazendas modelo de responsabilidade no campo. Fique com a gente e acompanhe mais um capítulo dessa história que mostra a força do agronegócio brasileiro. Começou a parte pecuária, produção? A parte de pecuária começou em 2002, eu adquiri a outra propriedade aí nas terras mais mistas, e aí ali a gente achou que o pessoal estava com pecuária e soja, e a gente achou que era um processo que daria certo, agricultura e pecuária. E aí a gente começou nessa época aí com pecuária também. Numa fazenda a gente faz o ciclo de cria, na outra recria e acaba trazendo para essa primeira fazenda adquirida para confinamento, porque os produtos estão aqui, né? Então, Júnior, agora nós estamos aqui na Indaiá 3 e aqui começa o processo de cria. Me conta como que é. Essa fazenda Indaiá 3 é a fazenda mais jovem do grupo Fazendas Indaiá. Eu acho que o Darcy pode falar um pouquinho da história de quando ele comprou essa fazenda aqui e os desafios que a gente teve. O princípio, isso aqui era para ser uma reserva legal das outras, né? Então eu acho que o Darcy consegue contar essa história melhor que eu. E aí, seu Darcy? A ideia era reserva, eu vi que tem lavoura também, tem cria. A ideia era reserva, na verdade, eu quando vim para cá, a preocupação muito grande que eu tinha era em adquirir uma área onde pudesse ser reserva da outra fazenda que nós, na época, havia aberto ela toda, o cerrado era muito ralo, então foi aberta toda essa fazenda e nós precisava de adquirir uma área para ter a reserva da fazenda Indaiá 1. E eu vim olhar essa fazenda, aí era em torno de 4.000 e poucos hectares e tinha uns 2.000 e poucos hectares que nunca tinha sido mexido. Aí chamamos os órgãos competentes, o IBAMA, para vir se autorizava. Eles vieram e não, as partes que haviam sido abertas, eles acharam que não podia ser reserva. Invalidaram. Não tinha validade para reserva. Aí eu pensei, o que vamos fazer? Vamos ter pecuária e lavoura. Vamos começar mexendo, corrigindo a terra, fazendo uma lavoura de soja, que no início foi muito difícil, as produtividades foram muito baixas, era em torno de 30 sacos no máximo nos primeiros anos aí. Então não pagava o que tu investiu mal e mal naquela época. Mas, pelo menos, tu conseguia fazer uma pecuária com um pasto bom. E aí fomos indo, né? Naquela época foram 4.000 hectares. Aí depois, cada 2 anos, aí eu fui adquirindo os vizinhos, a área dos vizinhos. E de 4.000, hoje virou 11.000 hectares. E foi de 2002 até o ano 2020 aí praticamente comprando áreas de vizinhos. Ampliando a propriedade. Então ficou uma estrutura boa aqui. Tem a reserva permanente dela, tem a reserva permanente das outras, era legal. E com isso foi que a gente começou a produzir gado. No início foi muito difícil, porque não tinha nenhum curral, nada. O primeiro curral que a gente montou aqui foi comprado até lá do Paraná, de uma
vó do Júnior, que entrou soja, cana lá, soja foi, e ela tinha aqueles curral abandonado. Desmanchamos lá e montamos aí, né, aqui. E aí foi indo, foi adquirindo áreas, poucas tinham curais. Na verdade, a gente aproveitou das áreas compradas, só um curral aí que a gente aproveitou e construiu daí mais 2, 3 curais para poder trabalhar com o gado, porque a área de uma ponta a outra dá em torno de 24 quilômetros, 25, então é muito longe. Tem que fazer o central. Então tem os pontos de apoio, os retiros que a gente fala com os curais. Uhum. Assim que começamos a pecuária aqui. Fazenda Indaiá 3 é uma fazenda hoje que ela é direcionada para cria. Então nós temos aqui 4 currais anti-estresse, todos esses currais são calçados. Nós temos 7.000 matrizes aqui, dividido em 3 raças específicas. São matrizes brancos, matrizes zebuínas e matrizes 31. Os funcionários colaboradores, eles levantam de manhã e eles já sabem que eles vão para a maternidade. O pessoal do trato vai tratar, o pessoal que está direcionado, a equipe direcionada para recria é protocolo de reprodução. Então ela tem um trabalho bem intensificado. Como a gente rastreia, identifica os animais, é importante pesar, é importante medir. Por que essa identificação? Porque a gente gera vários índices. Os índices reprodutivos, que são muito importantes para nós, índices assim de bezerro a vaca exposta. Então a gente tem que estar toda hora fazendo esse trabalho de mensuração. E isso que torna a pecuária assim mais eficiente, porque a gente sabe aonde a gente tem que mexer, né? Onde a gente tem que corrigir. Isso torna a pecuária, nos coloca essa pecuária de cria mais na palma da mão. A intenção dessa fazenda é produzir bezerro. E dessa unidade aqui a gente transfere esses bezerros para a Indaiá 2, onde são recriados e depois terminados na Indaiá 1. Júnior, qual que é a idade que esses animais, porque cria, recria igual, qual é a idade que esses animais vão para confinamento? Eles vão de 14 a 16 meses. Bem precoce. Só que qual que foi os paradigmas que a gente conseguiu quebrar, assim, fazendo esse número de avaliações? É que a idade não interfere tanto, desde que esses animais sejam castrados nos machos. E o sabor, ele fica melhor nos animais acima de 20 meses. Então, o animal jovem, ele tende a ser mais macio. Não é uma regra. Não é. Então você erra menos com a maciez ali no animal jovem. Só que assim, o sabor de um animal maduro é mais gostoso. É muito mais. Pro churrasqueiro mesmo, para aquele cara que é apaixonado por carne, ele prefere um animal com mais idade. Desde que essa carcaça seja choice, não tem problema. O problema é que o ciclo vai alongando e aí o produtor ele quer ter um lucro um pouco mais rápido, né? Por isso que tem a questão de trabalhar a parte precoce, né? Essa antecipação de abate vem perfeitamente nessa pegada de lucratividade. Então você fazendo um giro mais rápido, tirando esse animal de uma forma mais rápida do sistema e colocando um outro no lugar. Quando você tira um pesado, acaba colocando 2, 3 de um grupo inferior em relação à idade, né? Assim, então a gente acaba deixando o sistema muito mais produtivo. Produtividade por hectare, nem se fala, né? Então produzindo muito mais carne num espaço físico muito menor, né? Nós estamos na Indaiá 1, no município de Chapadão do Sul, é onde a gente termina os animais. Então, para cá nós temos uma linha de coxo de animais comerciais
Então a gente tem sempre essa preocupação aí, ó, as áreas são sombreadas, né? Então a gente tem essa proteção verde aí para o vento, para o sol. E a outra linha aqui de confinamento é onde ficam os animais direcionados para o vermelho grill. É uma unidade que tem uma boa estrutura, apesar de ser uma estrutura simples, é uma estrutura muito funcional. A gente tem um curral ali que atende muito bem a necessidade do confinamento. Essa fazenda ela é uma grande produtora de alimento, então assim, a gente consegue fazer uma silagem de milho, safrinha, com alta produtividade e um custo baixo. Então a nossa decisão em trazer os animais para cá e terminá-los aqui, muita gente se pergunta, né? Essa fazenda só tem agricultura e o confinamento. A gente acaba criando e recriando em outras unidades. Então a gente definiu em trazer esses animais para mais perto da comida. Uma logística boa também para sair para a capital, onde esses animais são abatidos, né? E uma coisa muito importante desse confinamento assim é que a gente tem um software de gerenciamento chamado TGC, que inclusive é de Goiânia. Esse software ele ajuda a gente a fazer essa avaliação zootécnica e financeira de como a gente está, a eficiência biológica dessa alimentação, né? Então a gente tem uma fábrica também muito enxuta. Agora no período mais chuvoso a gente cessa o confinamento comercial e o gado do vermelho grill ainda a gente fica o ano todo. A gente abate, porque a gente só trabalha com carne resfriada, então a gente abate os 12 meses por ano. E aí vem aquela grande preocupação, como operar nessa época mais chuvosa, né? Então a gente vê que tem um pouco de barro nos confinamentos, nos boxes de confinamento, porém é uma lâmina baixa, porque a gente usa esse esterco na lavoura. Então todo ano a gente está fazendo a retirada desse esterco para fazer o nosso bioativo para melhorar a fertilidade do solo. Como fertilizante. Justamente. Esses animais eles saem daqui semanalmente do vermelho grill e daí nos períodos mais seco do ano aí a gente enche o confinamento, é mais fácil de operar, o caminhão, o trator, ele consegue andar melhor na linha de coxo para fazer o trato desses animais, né? O confinamento, ele completa o sistema pecuário, né? A gente dominar esse final da cadeia produtiva é muito importante, porque aí a gente consegue chegar no acabamento desejado, no marmoreio desejado. Ah, eu vi animais ali que para mim, na minha opinião leiga, ele está passando de pronto, né? A gente procura fazer uma escala de produção, porque para a indústria também, para a marca Vermelho Grill, é muito preocupante ter esse excesso de gordura na parte externa da peça. Essa semana nós tivemos um abate de 19 cabeças, onde tivemos 12, 14 animais 5 estrelas e Choice Plus. E daí nós notamos muito que, apesar desses animais parecerem que estão obesos, a camada de gordura ela girava em torno de 4 a 5 milímetros. É muito importante para a indústria que o desperdício seja o menor possível. Só que assim, animais de carne de qualidade, eles têm que estar bem acabados. E a gente prefere que essa gordura ela esteja distribuída na carcaça na parte intramuscular do que na parte externa da peça. Então vamos imaginar um contrafilé. Quando ele tem uma camada de 15 milímetros lá, de gordura e ele já começa a extrapolar demais, aquela parte, ela assim, o consumidor até tira ela, porque acha que é um excesso de gordura. Sim. Então até na apresentação da peça, se a gente tiver uma camadinha de gordura assim, um pouco mais fina e bastante gordura intramuscular, que o pessoal chama de marmoreio, né? E a carne fica parecendo uma pedra de mármore mesmo, né? Com as pigmentações assim desse tecido adiposo ali. Então é preferível que essa gordura esteja mais bem distribuída intramuscularmente. É uma gordura saudável, que dá macia e suculência. Fantástico. Quando a gente coloca um bife numa grelha, a água evapora a 100 graus Celsius. Então uma carne extremamente magra, ela fica dura, porque a água vai tudo embora. Mas quando uma carne ela tem gordura no meio da fibra ali, ela frita, ela cozinha naquela própria gordura e dá aquela sensação de suculência fantástica, né?
Seu Darcy, o trato com esses animais, essa ração é produzida aqui, né? O milho é feito silagem, né? O milho verde ainda, né? Faz a silagem com o milho. E depois se traz milho também para complementar. Aí traz milho, traz alguma coisa de caroço de algodão, farelo de soja ou farelo de amendoim. Aí os sais minerais, os mix que a gente usa, é tudo. O milho é moído aqui, tudo. Tem uma mini indústria aí que a gente... E aí tem os vagões de distribuidor para tratar, que fazem toda a mistura, né? Parte de confinamento, a gente produz tudo aqui. As rações são feitas por nós mesmo. Bom, Darcy, tocar nesse assunto, assim, que a gente tem a preocupação que essa dieta seja balanceada, né? Para a gente atingir o objetivo final, que é ter uma carcaça bem acabada e com qualidade de carne, a gente tem que ter um controle alimentar muito específico, né? Então, aí vem a parte da zootecnia, faz uma dieta bem balanceada, aí a gente faz a confecção dela aqui, a montagem, mistura-se esses ingredientes, né? O sistema de trato, ele é um sistema semi-automatizado. Então, quando muda o box, já vem o registro para o caminhão. Então já vem o registro da quantidade que caiu de trato naquele box. Porque existe um projetado e existe um realizado. Eles trabalham com box, né? Isso. Que vem conforme a saída do animal das outras propriedades que eles entram aqui. Entram em boxes específicos aqui. Então esse controle com o trato, frequência de trato, a quantidade da alimentação que vai chegar ali. Por que nós fazemos a ração aqui? Para ter esse controle na mão, fazer essa mistura da melhor forma possível, né? Então a gente tem um zootecnista que trabalha, que alimenta o software e faz esse balanço nutricional junto com as empresas de nutrição. O que faz dessa carne ser uma carne aí entre as melhores do país. Quem tem que atestar isso não é a Indaiá. Quem tem que atestar isso são as certificadoras que dão esse selo. Então, nessa avaliação pré-abate, que é feita via ultrassonografia, a gente passa ultrassom nessas carcaças, nesse animal vivo, no pós-desmame. Então, é um animal que tem potencial para desenvolver uma carne de qualidade, para expressar uma carne de qualidade. E quando a gente fala em potencial assim, é uma classificação internacional. Então a gente paga um royalty com um software americano, R$40 por carcaça avaliada, e nossos animais são avaliados com o banco de dados deles. Então não é um banco de dados nosso, assim, não é um banco de dados intra-rebanho. Não é o nosso animal contra os nossos animais, é os nossos animais contra o banco de dados internacional. Deus. Então, um Beef Choice no Brasil tem que ser um Beef Choice na China, nos Estados Unidos, na Austrália. Ele é a mesma classificação. Então, a Indaiá produz carne para vender em qualquer lugar? Qualquer lugar do mundo. E quem está testando isso não somos nós. São empresas capacitadas que pagam, e a gente acaba pagando esses royalties para ter essa segurança. Porque daí a gente tira de cena a vaidade. Eu faço uma carne legal. Não. Eu preciso de uma certificação fora Indaiá para testar isso. Isso é feito pré-abate. Aí a gente vai recriar, confinar esses animais e terminar ele. Tem coisas que ultrassom não avalia. Por exemplo, coloração de carne. Ultrassom não vê coloração. Ponto de cisalhamento, que é a ruptura daquela fibra muscular, a maciez que aquela carne tem. Eu não consigo fazer aquilo no animal em vida. Porque até chegar à prateleira, aquilo ali pode ter interferência de estresse, de transporte, né, de abate, de armazenagem. Então, o que a gente faz? O pós-abate também tem uma empresa que faz a certificação, usa uma outra classificação. Aí vai para uma classificação europeia. A gente deixa de usar uma classificação americana e usa uma classificação europeia. Essa classificação europeia, ela classifica em estrelas. Até 5 estrelas, que seria o máximo. Então, uma tiragem da nossa carne, a carne é o patrão,
que daí ela tem que ser choice e ela tem que ser 5 estrelas. Então aqui nós temos uma carne atestada pela Brazilian Beef como 5 estrelas. A carne ela tem que ter um equilíbrio entre a gordura externa, o tamanho da peça, a quantidade de marmoreio, o pH, a maciez, né? Para chegar nessa qualidade 5 estrelas. Aí aqui nós temos outro selo, onde classifica essa carne como Choice Plus. Então aqui nós temos uma carne que ela é 5 estrelas e ela é Choice Plus. Uma qualidade que nos deixa muito orgulhoso a nível de MS e a nível de Brasil. Aqui nós já temos uma carne que ela tem uma classificação como 4 estrelas. Ela é um pouco inferior a essa daqui. Ela tem um custo menor também e um pouco mais inferior a essa daqui. Ela não deixa de ser uma carne de excelente qualidade. Isso, qual a diferença? Quantidade de marmoreio, o equilíbrio entre a gordura externa, pH dessa carne, a maciez, o ponto de cisalhamento dessa fibra, né? Então eu sempre digo que essa é uma carne que ela é mais direcionada para o dia a dia. E essa é uma carne mais direcionada para os churrascos de fim de semana. Porque é uma carne que, assim, uma que já tem um valor um pouco mais elevado, né? E essa daqui um valor um pouco mais acessível. Todas as duas com excelente qualidade. O cuidado que a gente tem desde a escolha do sêmen, desde a escolha do touro de repasse, desde a escolha das matrizes. Então, o cuidado que a gente tem com a alimentação dessas vacas, desses bezerros, né? Então, o capricho que toda essa equipe de produção tem com esses animais para eles chegarem aqui agora, tudo em parceria com a Vermelho Grill, com a Vermelho Beef, tá? Então, assim, eles fazem todo o processamento dessa carne, a gente faz toda a produção e eles fazem todo o processamento e distribuição, com maestria também, o que fortalece mais ainda essa marca e essa junção. Então essa embalagem, tudo isso aqui, a distribuição no país todo e dentro do Mato Grosso do Sul é feito pelo Vermelho Grill. Pelo Vermelho Grill, todo o processamento, todo o corte dessa carne, todo o capricho desde receber essa carcaça abatida e manipular ela com todos os padrões sanitários necessários aí, embalar ela numa embalagem de qualidade, armazenar e transportar essa carne. Nós estamos fazendo um trabalho aí do pasto ao prato. Você me mostrou aqueles outros cortes que são cortes prêmios, né? E esse aqui tá com cara de dona de casa. Me conta, como que surgiu? Esses cortes são pro dia a dia, né? Aqui nós temos um colchão duro bife, hambúrguer. Isso é um colchão duro. Colchão duro. Olha a quantidade de marmoreio, olha que coloração, que coisa fantástica. Para fazer um bife, para esperar os filhos que estão vindo da escola, né? Olha. Aqui nós temos picadinho também, picadinha brasileira. E aqui os hambúrgueres, isso aqui é um sucesso. Isso daqui é uma coisa fantástica. Por quê? Da onde saiu a questão de fazer o corte para o dia a dia? Qual a importância disso daqui? Esses cortes são até assinados pela Cris. E ela tem uma frase que eu adoro, que é assim, vender bumbum de boi é fácil, né? Vender carne de primeira é fácil. Só que a gente precisa consumir 100% da carcaça bovina. Então, o hambúrguer, a carne moída, a linguiça, ela ajuda muito nesse sentido. Aquele retalho, aquele corte que não ficou tão preciso, a gente pega ele, olha a qualidade, a coloração desse que hambúrguer. fica, faz a relação de gordura correta e é só acrescentar sal e fogo nele, né? O picadinho vem nessa mesma pegada, ó. Então, nós vamos fazer lá pro restaurante, porcionar aquilo ali, porcionar uma maminha. Então tem que ficar bifes o mais homogêneo possível. Então vai sobrar uma ponta de maminha, vai sobrar uma ponta de picanha, um canto de um contrafilé. Então isso aí acaba virando um picadinho também, que tem uma praticidade enorme. Eu acho que a gente tem uma linha de consumidor hoje que ela tá procurando isso daqui, ó, praticidade. Trabalho o dia inteiro, a dona de casa busca os filhos na escola,
Então, depois da escola tem o judô, tem o karatê, tem o pulmão, tem isso, tem aquilo, né? Então, ela quer chegar em casa, cortar a embalagem, uma embalagem segura que vai preservar a qualidade. E uma porção E uma fácil. porção já familiar. Familiar. Ela vai chegar lá, vai temperar, vai fazer aquilo ali, não vai precisar ficar na fila do açougue, vai chegar aqui, vai se servir, pegar a bandejinha que ela quer. Então, essa questão do autosserviço também, eu acho que ela remete muito a essa praticidade aí, né? Então ela vai olhar aqueles produtos numa disposição bacana, o que lhe interessa, o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, e ela pode se programar até semanalmente. Sim. Semanalmente. Ó, vou levar um colchão duro, vou levar um picadinho, vou levar uma costela de panela, que é o produto que a gente tem na gôndola ali para estar atendendo essa família que procura praticidade. Então a preocupação de vocês não é só em produzir uma carne de qualidade, é também servir com qualidade, né? Servir com qualidade. Isso daqui tem que chegar a todo consumidor e ele tem que ter a mesma sensação. Olha, o ano inteiro. Ele vai comprar um picadinho e aquele picadinho tem que ser igual o ano inteiro. Então a gente acaba confinando esses animais, essas carnes são todas resfriadas, a gente confina dentro de um sistema produtivo para ter a mesma qualidade o ano todo. E é só Indaiá que produz? Só Indaiá. As matrizes são selecionadas, o sêmen é selecionado, o touro de repasse tem critérios para entrar na nossa bateria. A alimentação dessa matriz, para que ela expresse aquele produto, aquele bezerro dela expresse o potencial produtivo que ele tem, começa lá atrás. A gente sabe que uma matriz mal nutrida, o produto que ela está gerando não vai ter uma qualidade de carne muito expressiva. Porque a fibra muscular, a fibra adiposa, ela é feita durante a gestação já. Sim. Então, na formação daquele embrião, a nossa fazenda de cria, ela tem os mesmos critérios produtivos que as outras. A nossa qualidade de pastagem, nossos bezerros comem cripe. O nosso sistema de carne de qualidade não começa do gancho para frente. Inúmeras marcas no Brasil, eles fazem dessa forma, do gancho para frente. Então, o cara não tem um controle alimentar, um controle de genética, um controle de grau de sangue. E a gente faz todo esse processo. Por isso que a gente tem assim, um orgulho e bate no peito e fala que a nossa carne é a melhor do Brasil. A ideia da Indaiá é produzir um boi inteiro de primeira. Com certeza, eu acho que não é uma frase minha, mas eu acho que ela tem que ser dita muitas vezes. Quando o boi é de primeira, não existe carne de segunda. Tem muitos outros cortes, o boi não é feito só de picanha. A gente tem muito essa intenção de divulgar outros cortes. Fazer um bife de coxão duro é fantástico. É extremamente marmorizado, macio, saboroso, né? A gente tem que trabalhar outras carnes. O hambúrguer, que vem assim de uma forma muito positiva para fazer a gente consumir essa carcaça inteira, porque vender traseiro, vender parte de posterior, carne de primeira é muito fácil. Júnior, quando nós chegamos na propriedade, a primeira coisa que nós vimos foi a placa que identifica que aqui é um modelo de propriedade ambiental, produtora, tanto de carne como de grãos. Mas qual que é o sentimento do Júnior e do senhor Darcy em relação a tudo que está sendo falado do contrário? Produtor desmata, produtor polui, qual que é o sentimento? A gente tenta fazer tudo pela melhor forma possível. Nós aqui, a gente está numa área assim que tem muitas nascentes e se vocês olharem assim, é tudo preservado, é tudo assim, não tem destruição de uma nascente, deixar o gado chegar lá, tudo é isolado. Essa reserva que temos aqui à nossa frente aqui é isolada com cerca para o gado nem entrar aí dentro. A gente procura fazer plantação de eucalipto até
para fazer os corredores, para ter sombreamento até para o gado. Serve, depende do horário aí, a sombra atinge as pastagens. Fazendo agricultura, tu vai ter uma pecuária boa, um capimbão. E nós aqui procuramos fazer isso. A cada 4, 5 anos, retorna a agricultura nas pastagens para recuperar essas pastagens. Então, aqueles que trabalham errado mancha a imagem dos que trabalham corretamente, né, Júnior? A gente fica muito surpreso quando a gente vê colocações de pessoas que entendem muito pouco do sistema, né, criticar o sistema em relação a desmatamento, em relação à preservação, né? Então aqui nós estamos num ponto bem estratégico que a gente consegue ver assim, integração com pecuária e floresta. Ali nós temos área total de floresta, tudo eucalipto citrodora, né? Os corredores bem sombreados e aqui na nossa frente um cerrado preservado, virgem. Vamos dizer, isso custa, isso tributa, o produtor paga por isso e ele paga em todos os sentidos. Nós estamos vendo que tem uma cerca aí, ó, que custa R$10.000 o quilômetro. A gente paga para fazer e a gente faz essa cerca com o intuito de preservar. Só para os animais não estarem entrando nessas áreas que são de preservação. Do jeito que o Darcy falou assim, os animais bebem água em pilhetas artificiais. Até para passar pelos rios a gente tem ponte. Os animais não estarem cortando aquele leito do rio. Então é uma coisa assim, muito interessante as pessoas falarem sem saber, sem conhecer essa realidade. Pessoas que às vezes assim passaram toda por uma vida acadêmica ali, ficam atrás de uma escrivania e não se dão o capricho de vir aqui. É importante para o produtor preservar, é muito importante. Isso daí faz parte da cultura do produtor. Ninguém quer acabar com a natureza, com a água. A gente tem que aumentar o potencial produtivo das áreas, investir nessas áreas que estão abertas. E desde que assim, foi liberado para abrir essa área para produzir, deixar o produtor à vontade, desde que seja um produtor que tenha consciência, para ele estar realizando as práticas necessárias para extrair produtividade daquelas áreas, né? Porque para pagar os impostos, para comprar essa reserva, isso daí não saiu de outro lugar, saiu da agricultura ou da pecuária. De todo o trabalho realizado aqui. Isso. Porque é isso que a Indaiá vive, ela vive do que ela produz. Isso, essa madeira aqui, ela nos ajuda em vários pontos, né? Essas florestas comerciais. Então elas acabam alimentando os secadores, elas acabam nos fornecendo material para fazer cercas e balancinhos e para nas edificações, tábuas, currais, né? Então a gente acaba tratando essa madeira, terceiriza esse tratamento na cidade por uma empresa que respeita também toda a legislação, porque trabalha com produto químico, né? E depois esse material volta para cá para ser utilizado na própria estrutura da fazenda. Sr. Darcy, eu vou abrir um quadro na Produz, as dicas do Sr. Darcy de como reutilizar tudo, porque o senhor reaproveita tudo, né? Tentamos reaproveitar tudo que é tudo possível. No lixo, o senhor reaproveita, né? Com certeza. Então, as pessoas têm que vir buscar ideias do senhor, como reaproveitar, né? Sem destruir, sem jogar, sem poluir. Com certeza, a gente tenta aproveitar o máximo do que a gente tem de potencial. Nada cai do céu, né, Cláudia? Então, assim, o que tem uma vida útil, que pode ser utilizado, a gente tenta usar a vida útil toda daquele material. Claro que tem materiais que daí, assim, chegam no fim da sua vida útil. Mas o que dá para ser usado, a gente tenta utilizar isso aí da melhor forma possível. Aqui até os galhos dos eucaliptos que foram cortados, agora foi feito tudo carvão, dentro da legislação, com licença, tudo. Mas foi aproveitada a madeira e das partes mais finas aí feito carvão para ser utilizado também. E com esse pensamento de responsabilidade ambiental que as fazendas têm, vocês não têm mais abertura de área, só está crescendo para cima. Porque nós acompanhamos as lavouras, elas estão prometendo uma produtividade alta, né, esse ano. E vocês têm números já satisfatórios das outras safras que passaram. O trabalho de fertilidade desse solo, você viu aqui que fazenda 2 e 3 são áreas que têm assim, uma baixa porcentagem de argila, então são solos muito arenosos. Então a gente trabalha bastante assim,
A gente tenta fazer o máximo de matéria orgânica possível para fazer a retenção dessa água no solo, né? E falando em usar da melhor forma possível, você viu as áreas de pivô, né? Então, assim, de a gente estar usando essa água para produzir alimento de uma forma eficiente. Então, a gente pediu as outorgas, as licenças para estar utilizando essa água, e agora nós estamos utilizando ela, usa-se um software onde a gente avalia a evapotranspiração desse solo, para estar usando somente o que a planta precisa naquele período fisiológico dela, né? Então, eu acho que essa pegada também de, na mesma área, fazer mais de uma safra em solos arenosos somente com o pivô. Ou você tem que fazer uma safra, não tem a tecnologia de pivô, então eu vou trabalhar assim, uma safrinha de boi. Eu vou trabalhar uma segunda safra com capim e pecuária. Aí sim é possível. Agora, grão em área arenosa é muito difícil fazer isso daí. Então, você está citando aí a área arenosa e o que eu pude perceber foi pastos muito bem cuidados, lavoura quase do meu tamanho, com 8 galhos, né? É impressionante. Então, vocês trataram, investiram na terra, vocês não tiram só da terra, vocês transformam a terra que não seria produtiva em produtiva. Justamente, assim, os índices de produtividade do estado são muito abaixo da Indaiá. Então a Indaiá consegue colocar assim nos índices estadual de soja, de milho, de arrobas por hectare, a gente consegue colocar 20%, 30%, 40% em cima desses índices estaduais, né? Porque justamente nessa pegada de assim, produzir mais naquele ambiente, com mais tecnologia, com mais investimento e sempre pensando em estar evoluindo essa parte trabalhista da coisa também. O investimento nessa mão de obra ele é muito importante, porque senão vem todo o recurso disponível para cá, a gente disponibiliza todo o recurso e não consegue botar em prática. Então você viu ali, todo mundo, uma comunicação muito boa, todos os funcionários com rádio de comunicação, todo mundo falando a mesma língua, né? Então esse colaborador ele tem que ter o nosso espírito de trabalho. Então eu digo que e a gente tem um modelo de produção. Fala assim, mas por que são eficientes? Não, a gente foi eficiente em transmitir o recado para esses parceiros, para essa mão de obra, como é que tem que fazer a coisa. Como é que o sistema de gestão do Darcy tem que ser transferido, né, em todas as atividades, desde a faxineira da casa sede lá, até o cara que faz a limpeza do pátio, que faz manutenção de estrada, que trata o gado. A gente precisa que todas essas pessoas elas estejam em integração total. Eu estou vendo aqui, desde o primeiro dia que nós começamos a nossa reportagem, conhecer um pouco da família, conhecer um pouco de tudo como começou, conhecer essa produção. Tem amor em produzir alimentos, né? Não é produzir carne, produzir grão, produzir algodão, produzir milho, é produzir alimentos, né? É trabalhar, é amor ao trabalho e à produção. Isso é de família, né? Vem de geração. O senhor Otávio, o senhor, o Júnior e agora você, né, Arthur? Tem um modelo de produtor rural, que é o Biso, que é o seu Otávio, aí vem o avô, que é o seu Darcy, o pai, e agora você. Tá no caminho. Tô, né? Tá no caminho forçado ou tá no caminho por amor também? Porque eu quero mesmo. E você já trabalha aqui? Eu já venho aqui às vezes. Ajuda o pai. Olha que bacana. Que bom. E o que você quer ser? Agrônomo. Não é o papai que mandou você ser, não, né? Não, eu que quero mesmo. Tá no sangue, né, Arthur? Parabéns. Essa é a geração que vem pela frente, né? Esse legado é construído no berço, né? Envolver eles com a atividade, né? Fazer eles ter prazer, ter amor no que está fazendo. Não ser um trabalho, ser uma missão. Cláudia, nós não temos outra fonte de renda. Nós somos agricultor, nós somos pecuarista, então se eu trocar uma tábua aqui, tem que vir daqui. A gente tem que fazer tudo com capricho, com amor. A nossa
frase de guerra é integração total, porque você está numa fazenda hoje aqui que você foi em áreas de pivô, Sim. com uma soja fantástica, com potencial para 80 sacos. Você foi ver pastagens extremamente adubadas, com uma oferta abundante de pastagem. A gente tem as matas, tanto as matas nativas quanto as matas comerciais. Então, é assim, a gente faz isso e faz porque gosta. Júnior, e é incrível tudo que nós vivenciamos esses dias e vamos ainda ver amanhã. Realmente a fazenda trabalha com muita seriedade, dá para ver os detalhes, preocupação de vocês. Mas no caminho nós vimos muita deficiência na pecuária, principalmente na pecuária. O que é isso? Como que você vê? Quase no mesmo ambiente, uns que têm total dedicação e os outros que tratam a atividade como qualquer uma. Pastagem degradada, Cláudia, a gente tem em todo o estado. Em todo o estado. Em algumas regiões mais, outras menos, né? Mas eu acho que o importante mostrar para o público é o seguinte: às vezes a gente está inserido numa região que o entorno dela é muito degradado, mas a gente está extraindo daquele 1 hectare porque a gente tem paixão, porque a gente trabalha aquela terra, a gente está extraindo o máximo. Então, isso é muito gratificante, muito gratificante. Isso vem muito, eu acho que, da cultura do Darcy, de investir, de ter que fazer, de ter que trabalhar, de estar constantemente querendo melhorar as coisas, né? Não tá bom, dá para fazer mais, dá para melhorar. Por isso que a gente vê assim, você dá um giro para uma fazenda dessa e às vezes você vê o entorno, áreas extremamente degradadas, áreas que não produzem tanto, né? E fala assim, mas que maravilha é essa? Que maravilha é essa? E essa maravilha se chama trabalho. Sr. Darcy, o senhor é um artista. Na Indaiá 1 o senhor transformou um tonel de pinga no banheiro, o senhor é um artista. Aonde nós fomos, o senhor está transformando alguma coisa, o senhor desfaz de cá e monta algo novo daqui. Essa mente revolucionária. Ferro velho só vai pro ferro velho se não servir mesmo, senão tem que transformar em alguma coisa. Eu digo que o Darcy é meio entusiasta, assim. E assim, aí nós temos que trabalhar bastante, né? Porque daqui a pouco ele fala, não, vamos plantar girassol. Vamos plantar feijão. Vamos plantar algodão, vamos plantar milho, né? E a gente tem que ser eficiente em todas as culturas, né? Já tentei muita coisa e deu errado. Não, mas isso faz parte. O erro ele faz parte da aprendizagem. Tentei cana, não deu certo, não veio. Eu tentei amendoim, também não fui bem, perdi uma safra, os compradores sumiram e tal, e eu fiquei com amendoim, não sabia o que fazer. Mas o senhor não ficou parado remoendo, né? O senhor seguiu, né? Fui. Troquei por máquina o amendoim lá no interior de São Paulo, troquei. Hoje está começando de novo o amendoim na região, mas eu vou segurar um pouquinho. Então isso é importante, porque o senhor pode falar para quem às vezes desanima por qualquer coisa, que mesmo diante do que não deu certo, é uma opção para seguir com outras culturas, com outra produção, enfim, não tem que parar. Toda vez que deu errado ou a gente não conseguiu, eu nunca vi o Darcy desanimar. Eu nunca vi ele baixar a cabeça. Então isso daí, assim, isso sempre motivou. Não deu certo agora, vamos refazer. Foi colocado aquele adubo ali, nós não extraímos tudo porque a cultura não deu certo, vamos colocar outra, o outro ano vai dar certo. Então esse espírito de empreendedorismo que ele tem, de cooperativismo, você conseguiu ver a história de vida dele. Fundador de Coprasul, ajudou a idealizar a Ampasul, aquela construção fantástica, ficou revezando durante muitos anos entre presidente e vice-presidente. Então, assim, é uma vida dedicada à produção rural. Não fez outra coisa, Desde quando nasceu, com o vô Otávio lá, até hoje, trabalhando a terra. Que história, que legado. Essa é a história verdadeira do produtor brasileiro.
Encerramos mais um episódio direto das fazendas Indaiá, onde conhecemos a produção de carne conduzida com excelência e integrada à produção de grãos para garantir um sistema sustentável e eficiente. Estamos felizes por compartilhar essa história com vocês, mas ainda tem mais. No terceiro e último episódio da série, vamos mergulhar no universo da criação de cordeiros e produção de carne El Patrón, revelando ainda práticas inovadoras que fazem toda a diferença. Não percam o último episódio dessa série incrível. Nossa gratidão a todos e até breve.